Olá, eu sou Felipe Fabiano, tá? Empresário, e estou aqui para contar uma história, né? Como foi a minha primeira empresa. Primeira empresa, meu primeiro CNPJ, como foi. Já tinha empreendido já em outras coisas, vou explicar depois, mas nada com CNPJ, alugar sala, nada dessa forma. Então, minha primeira empresa foi uma empresa de motoboy, FF Express. Eu abri a FF Express em 1997, tá? Foi a minha primeira empresa legalizada, tudo direitinho. Aluguei sala no centro da cidade, porque nós tínhamos também aquela coisa na cabeça: se não for no centro da cidade, não vai funcionar. Tudo funciona só no centro da cidade. Antigamente a gente tinha essas visões, que o comércio, as coisas só iriam funcionar se fosse no centro da cidade. Então eu fiz a FF Express, entregas rápidas. Lá nós fazíamos entregas ponta a ponta, entrega esporádica, trabalhávamos com contrato para a empresa, né? A gente também colocava motoboy para ir em cartório. Ainda tem esse serviço ainda continua esse segmento. Eu só não estou trabalhando mais com isso. Aí, quando eu comecei a minha empresa, aquela empolgação, eu sou filho de contador, meu pai me ajudou, ele foi... As coisas naquela época era muito difícil, né? Era muito difícil, muito difícil, tudo era difícil, fazer propaganda era difícil, você arrumar cliente era difícil, a gente fazia mala direta, tinha também aquela página amarela, Rio Lista, que era a única coisa. Quando você perdia, chegava em março, abril, você tinha que ter feito seu anúncio. Se você não fizesse o anúncio ali, você já era, só ano que vem, não tinha como você fazer outro tipo de propaganda. Ou então a televisão, a rádio, que era muito caro. Um spot na rádio era muito caro. Então tinha que ter muito dinheiro para poder fazer anúncio. E eu sempre tive aquela visão, né, de crescimento, ter a visão de crescer, de ter empresa, de ser empresário, de trabalhar. Eu era uma pessoa muito esforçada. Eu sempre via a minha empresa como a melhor empresa de motoboy da época. Não podia ser, mas para mim ela era a melhor. E eu fazia de tudo para ela ser a melhor. E eu sempre via a minha empresa como a melhor. Todo dia saía de casa, vou fazer o melhor. Sempre procurando fazer o melhor. Agradecia sempre a Deus por me dar mais um dia, acordar com saúde, com disposição. Eu sempre fui muito disposto a trabalhar, a lutar. E eu fazia o que tivesse que fazer para botar minha empresa para funcionar. Eu estava ali, dentro da legalidade. Sempre pensando em inovar e como melhorar. E naquela época a gente não tinha da onde tirar uma visão, da onde tirar um conselho.
As pessoas falavam para você, você é maluco, tu vai abrir loja, tu vai abrir uma sala, uma empresa, vai trabalhar para os outros, cara, que é muito mais fácil. Mas o empreendedor, ele tem aquilo no sangue, ele não vai trabalhar para os outros. Ele pode até um momento estar ali trabalhando para a pessoa, ele está ali trabalhando para os outros, para uma outra empresa, mas ele vai empreender dentro daquela empresa, ele vai ser um funcionário diferente dentro daquela empresa, se ele for um empreendedor de verdade. E era uma época muito difícil, pô, muito difícil, para anunciar, para você adquirir cliente era muito difícil mesmo. E também não tinha também tanta concorrência, não tinha tanta empresa, tanto segmento igual tem hoje. Tinha, a gente tinha concorrente, tanto no Rio como em São Paulo, tinha grandes empresas. E você fazia seu anúncio ali no Rio Lixo, no Página Amarela, fazia um telemarketing ativo, receptivo, até o telefone, era muito caro você ter um telefone. A gente trabalhava com aluguel, era bip, tinha que ficar ligando pro cara, mandando bip para ele, depois ele vai e ligava para você do orelhão. Pô, era tudo mais difícil. Mas era gostoso de trabalhar, você ver a tua empresa ali trabalhando, funcionando, os teus funcionários trabalhando. Segmento difícil, porque eu tinha muito problema com motociclista. O motociclista é um segmento que a gente trabalha com pessoas difíceis. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque naquela época era muito difícil. Aí em 1998, o governo inventou um imposto retido na fonte. Aí esse imposto, ele, ele encrencou muito comigo, porque eu trabalhava com a margem muito baixa por causa da concorrência que eu tinha, dos clientes que eu tinha, eu só trabalhava com cliente grande. E, e eu tinha pouco funcionário de carteira assinada, a maioria dos meus funcionários era tudo freelance, que eu trabalhava muito com entrega esporádica, era entrega de ponta a ponta. E, e os meus funcionários que eu tinha era só os que era contratado em empresa, e eu só tinha um contrato na época. Aí eu tinha 3 motoboy, ou era 4, e um de reserva na loja, na minha sala, que ele ficava fazendo coisa perto. Se caso acontecesse algum problema com algum motoboy, ele ia para lá e tomava conta no contrato, né? Ele substituía o problema que houvesse ali. Então, aí com esse imposto retido na fonte, que o cliente, quando ele me pagava a minha nota fiscal, ele tinha que pagar esse imposto. E me dava um imposto, eu tinha que fazer um processo, entrar na justiça, ou para poder receber esse dinheiro de volta, ou descontar ele no meu fundo de garantia. Então eu tive muito problema, estava tendo muito problema, não estava não tendo mais lucro. Aí aconteceu uma tragédia comigo muito, muito difícil, né? Que foi logo junto com esse imposto. O meu pai veio a falecer, e o meu pai, que era meu suporte, que era meu braço forte ali, que me ajudava, que me dava conselho, que ele tinha mais experiência. Meu pai também era advogado. Foi ele que me deu meu primeiro computador.
Pô, para comprar um computador na minha época, meu filho, era complicado. Parcelamos, compramos na Casa Bahia, que eu estava precisando para poder trabalhar. Eu fui no Ponto Frio, parcelamos em 10 vezes. E foi meu pai, eu perdi meu pai, ele infartou, teve derrame. E aí com isso eu peguei e fechei a empresa. Aí fechei a empresa porque ela não estava funcionando muito bem. E com isso eu decidi ali fechar, fechei. Aí peguei um cliente que eu tinha esporádico lá, que todo dia tinha entrega. Eu tinha esse cliente, eu peguei esse cliente, né? E fui trabalhar nele. Eu tinha 3 motociclistas trabalhando, fazendo as entregas desse cliente. Eu peguei e fui trabalhar nesse cliente sozinho. Aí eu chegava lá, que eles abriam cedo, 7 horas da manhã, pegava as entregas, era em Copacabana, pegava as entregas e saía para fazer as entregas todas, só voltava de noite. Lá como eu trabalhava com telemarketing, aí tinha horário de manhã, de tarde, de noite. Aí chegava de noite, prestava a conta, ia para casa. No outro dia eu estava lá de novo, 6 horas da manhã, 7 horas. Eu não me lembro bem o horário, porque já tem bastante tempo. E fiquei trabalhando nesse cliente bastante tempo. E com isso fui organizando minha vida, pagando algum, algumas coisas, algumas dívidas que eu fiquei na época. Eu fui, paguei. É difícil a gente perder as coisas, mas o que eu falo, quando você empresário, obstinado, que está passando pela situação que eu passei, dá um passinho para trás. Não dá para você manter sua empresa? Fecha. Se a tua loja tem 3 portas, fica com uma porta só. Recua, recua, organiza, se organiza, paga suas contas, corta suas despesas, volta a respirar de novo. E você tem que ficar aberto ao mercado, porque o mercado está sempre mudando. Está sempre mudando. E você tem que mudar junto. Se você trabalha com um tipo de material, o material não está vendendo mais, você não está conseguindo vender, procura ver um outro tipo de material que é dentro do segmento. Você tem que procurar também saber quem é o seu cliente, qual o público que você atinge, e trabalhar dentro daquele público. E dentro daquele público, se o que você vende, você vê se você pode incluir mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa no seu leque de produtos e oferece para o teu cliente. E o teu cliente já está acostumado a comprar contigo ali, ele vai comprar os outros produtos com você também. Empreender é muito difícil. Nós, pequenos empresários, a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade para empréstimo, a gente tem dificuldade com funcionário, para administrar a empresa. A gente tem muita dificuldade com tudo, porque é tudo muito escasso para a gente. O governo enche a gente de imposto, aí vem, o cara vem aqui na tua loja e te multa,
Ele não vem te dar uma advertência, olha só, você está precisando mudar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, o seu piso não pode ficar desse jeito, você tem que botar a faixa, não, ele já vem, e cada coisa que ele vai vendo na sua empresa, ele vai te dando uma multa. Esse é o governo que nós temos aqui hoje. Eu tenho quase certeza que vai mudar, né? Pelo menos eu tenho visto aí que o presidente ele está querendo mudar as coisas, mas nem tudo depende do presidente. E quando a gente perde, fecha a loja, volta para trás, a gente fica com aquele pensamento inútil. Pô, será que os outros vão falar? Não se preocupa com as pessoas. Se preocupa com você. Se preocupa com a sua saúde. E lembra, independente de tudo, nunca desista de empreender. Nunca, nunca desista de empreender. Se você acompanhar meus vídeos, você ficou até aí, eu vou começar a fazer outros vídeos. Depois dessa empresa, eu abri outras empresas, eu abri empresa de telemarketing, e depois eu fui para outro segmento, abri outra empresa de entregas. O empreendedor de verdade, ele tem a visão diferente. Ele vê as coisas diferentes. Ele não olha para trás. Você só tem que olhar para trás para você não esquecer da onde que você saiu e da onde que você está. Entenda, entenda. Sempre humildade. Sempre tem que ter humildade. Os humildes sempre prevalecerão. A humildade é tudo no nosso segmento. Tudo. Tudo. Não é ser otário, nem ser bobão. Humilde. Humilde. E outra coisa, se você está me escutando, a tua empresa está dando dinheiro, está sobrando dinheiro, reinvista na sua empresa. Não vai investir em bolsa, não vai investir em nada, reinvista na sua empresa. Ano após ano, quando você vê que você tem uma estrutura, aí você pensa em comprar um carro para você, você pensa em comprar um apartamento para você, você pensa em investir em uma outra coisa. Primeiro, você tem que solidificar a sua empresa. Quando a sua empresa estiver sólida, quando a sua empresa estiver organizada, os impostos tudo direitinho, o contador, dinheiro sobrando na conta. Aí você pensa em comprar um carro para você, você pensa em investir em outro lugar, mas sempre deixando reserva, sempre guardando dinheiro, sempre investindo em alguma coisa que você possa ali pegar e vender.
comprar um terreno, começar a fazer umas casas nesse terreno. E se você precisar de alguma coisa, você precisar de um dinheiro, você pode pegar ali uma casa daquelas e vender. Ou você comprou o terreno, não teve como fazer casa ainda, não teve como fazer nada, não teve como fazer uma vila, você pode pegar e vender o terreno. Comprar carro não é investimento. Só se o carro for para você fazer entrega, for um carro que você tem necessidade para você trabalhar, para se locomover, para melhorar o desempenho da sua empresa ou o teu desempenho no trabalho, beleza. Agora, se for você comprar um carro para você entrar em prestação, para você mostrar para os outros que você está bem, que a sua empresa está bem, que você está com um carro melhor, eu não aconselho você fazer isso, tá? Eu vou terminar o vídeo, já vai fazer 22 minutos, tá? É um prazer estar aqui compartilhando uma parte da minha vida. Vou falar de outras empresas que eu também abri com o CNPJ e vim a falir. Um empreendedor de verdade que começa sem dinheiro, sem nada, ele pode vir a falir. A falência, você fechar uma empresa e depois reabrir, ou abrir ela de uma outra forma, ou abrir com um outro segmento, isso é normal. Isso é normal. É difícil, é muito difícil. Você olhar para as pessoas e as pessoas olhar para você com você achando que as pessoas estão olhando para você como você é um derrotado, como você ia lá, não conseguiu. Mas entenda, você empreendedor, você vai dar a volta por cima e você vai voltar de novo, vai abrir a sua empresa de novo e você não vai errar mais aonde que você errou. Isso que é o importante. Você não pode errar duas vezes o mesmo erro. Que a primeira experiência seja degrau para você subir na próxima empresa que você for abrir. Agradeço por tudo. Que Deus continua nos abençoando. Felipe Fabiano, em mais um vídeo.